Olá a todos, meu nome é Laís e hoje eu vou apresentar minha solução para o desafio de automação de infraestrutura do grupo SIG. O principal objetivo desse projeto é demonstrar a aplicação prática de conceitos de administração de sistemas, engenharia de confiabilidade e também de automação. O principal desafio também consiste em criar rotinas de backup físico e lógico para um banco de dados PostgreSQL. Implementar uma lógica resiliente de monitoramento e recuperação de falhas para dois servidores de aplicação amplamente utilizados no mercado corporativo, que é o Apache Tomcat e o JBoss Readfly. Ao analisar o escopo e os prazos desse desafio técnico, eu tomei uma decisão de arquitetura voltada à resiliência de entrega e versatilidade, onde eu desenvolvi uma solução multiplataforma, que funciona tanto para Windows quanto para Linux. Então, durante essa apresentação, eu vou passar detalhadamente pela lógica do código e de cada um dos sistemas, né? E demonstrar a execução das rotinas de DUB do banco de dados e, por fim, provocar uma queda simulada de serviços para que a gente possa observar o sistema de autocura agindo em tempo real de 60 segundos, como foi pedido na tarefa. Aqui eu vou mostrar o detalhamento do backup de dados no PostgreSQL e vou começar analisando o primeiro pilar do projeto, que é a persistência e segurança dos dados, com o script de backup do banco PostgreSQL. Eu vou abrir aqui o VS Code, né? Já abri aqui, na verdade. E aqui eu estou usando uma versão PowerShell com o banco, o Dub Banco, que é esse arquivo aqui, PS1. E a primeira grande decisão da engenharia aqui foi utilizar os caminhos fixos e engessados para encontrar o utilitário pgdump. Por isso, eu implementei uma lógica de busca preditiva. O script ele vai varrer as variáveis de ambiente e o diretório padrão de arquivos e programa para localizar de forma autônoma o executável correto, que no caso da minha máquina local é o PostgreSQL na versão 18. E o outro ponto crítico resolvido no código foi o tratamento de conflitos de caracteres especiais, espaços e também condições que comumente acontecem em caminhos de usuários locais do ecossistema do Windows. Como pastas dentro do OneDrive, o caminhos contendo acentuação como a pasta da área de trabalho, né? Para blindar o script contra falhas de entrada e saída, o código ele isola e centraliza o destino dos dubs diretamente em um diretório raiz seguro, criado no drive principal, que no caso é o backup exibis, que é o que eu escrevi aqui. E esse script ele utiliza uma variável de timestamp, que está aqui como vocês podem ver. Isso dinamicamente, né, gerada para garantir que cada arquivo gerado ele possua uma assinatura de data e hora única, evitando assim sobrescritas acidentais e facilitando políticas de retenção cronológica. Então, eu vou aqui rodar esse código, vou dar um clear aqui. E vou rodar esse arquivo do nosso Dub Banco. Pronto. Aí aqui pedi para colocar a senha.
coloquei a senha. Aqui no Linux o comportamento é bem parecido, mas ele é adaptado para as melhores práticas do Ubuntu. Para contornar a segurança padrão dessas conexões locais por sockets Unix do PostgreSQL, que frequentemente eles vão barrar os scripts automatizados com erro de autenticação do tipo PIR, eu configurei o utilitário pgdup, -h localhost, com essa flagzinha, né? Para forçar o subsistema a realizar a autenticação baseada em rede loopback local. E isso vai permitir que a variável protegida, que no nosso caso é essa pgpassword, faça a validação de credencial de forma limpa e segura para o background. E isso salvando o dub, né, na estrutura que eu criei do diretório, que esse diretório aqui exibe backups. Nós entramos no núcleo do desafio, que é monitorar os serviços de aplicação com as regras de autocura. E para testar a robustez do nosso algoritmo, sem introduzir um overhead desnecessário com memória e também instalações pesadas de ecossistema Java corporativo na máquina de testes, eu adotei uma estratégia clássica na simulação de processos, que é criar o script, simular serviços SPI, que é esse aqui, por exemplo. E no caso do Windows no caso do Linux, né, foi esse simular SH aqui, na verdade. E o papel deles é instanciar um background, identificadores de processos amarrados a loops de controle no tempo, simulando perfeitamente a assinatura que o Apache Tomcat e o JBoss Wildfly deixariam na memória do sistema operacional. E coloquei aqui esse comando que é para dar permissão, né, para execução dos scripts que a gente tem que fazer, porque para cada script novo no Linux eles vêm bloqueados, então a gente dá essa permissão aqui, eu coloquei para todos. Depois rodar o backup, né, para rodar nossa rotina de persistência do banco de dados, então eu chamei o script dub e a partir dele foi criado esse arquivo aqui SQL, que ele vai conectar o Postgre local e gerar, como vocês podem ver, esse arquivo aí de segurança na pasta do backup. E agora eu vou utilizar duas abas paralelas, né? Essa forma modular que dá para se usar no Linux. Daí eu vou aqui primeiro inicializar os serviços simulados. Então, vou colocar aqui o nosso arquivo simular. E na outra aba eu vou ativar o nosso agente de resiliência, que é esse monitor mesmo aqui, gente. Então pronto. Aí se a gente usar o comando pqfkexig em outro terminal, para derrubar os serviços, o monitor ele vai contar 60 segundos e usar o comando no-up para reativar o simulador do background de forma totalmente independente e isolada. Então, eu vou fazer isso, mas agora só falando um pouco porque que eu voltei aqui para o Linux, né? Muitos podem se perguntar por que o Linux é a plataforma principal e ideal para rodar esse tipo de projeto de infraestrutura. E a resposta é que mais de 90% dos servidores de nuvem em ambiente de produção do mundo, eles rodam em Linux. E o Apache Tomcat e o JBoss Wildfly, eles são naturalmente otimizados para performar em kernels Linux. Então, desenvolver essa automação em Bash me coloca diretamente alinhada às práticas reais do mercado corporativo, né, que se usa atualmente. Então,
tem vários fatores, mas o principal é esse. E aqui, como eu falei, eu vou rodar em outro terminal. Aí aqui, como eu falei, eu vou rodar aqui esse comando, que opa, ele vai derrubar, né, os serviços e o monitor vai contar 60 segundos se usar o comando no hub para reativar o simulador. E agora eu vou usar esse comando aqui e a gente volta para cá e daí ele começa a contar os 60 segundos, como eu falei. Pronto. Ele contou os 60 segundos. E se a gente usar o comando no loop, ele reativa o simulador em background, como eu falei, de forma totalmente independente e isolada.